Você está no canal RC Invest, e se quer entender o que realmente importa no mercado financeiro global, inscreva-se agora, ative o sino e deixe seu like, porque hoje, o que aconteceu entre Estados Unidos e China pode mudar completamente o rumo dos investimentos nos próximos meses. Os dois gigantes se sentaram à mesa. E dessa vez, não foi para brigar, mas para negociar. Pela primeira vez em anos, Washington e Pequim assinaram um acordo para reduzir as tarifas comerciais que travaram uma guerra bilionária nos últimos tempos. Mas não se engane, isso não significa que os problemas acabaram. Isso é uma pausa, uma trégua, um armistício econômico com prazo de validade. O novo acordo, anunciado oficialmente no dia 12 de maio de 2025, entra em vigor já no dia 14 e vai durar, pelo menos por enquanto, 90 dias. Durante esse período, os Estados Unidos vão reduzir suas tarifas sobre produtos chineses de 145% para 30%. Do outro lado, a China corta suas taxas de 125% para apenas 10% sobre produtos americanos. Esse gesto de distensão, ainda que provisório, teve um impacto imediato nos mercados. As bolsas globais responderam com otimismo. O índice Nasdaq teve uma alta expressiva. O S&P 500 renovou máximas semanais. Na Ásia, o índice Hang Seng reagiu com força. E na Europa, o DAX alemão fechou o dia em alta sólida. Mas o que está por trás desse movimento? Por que agora? Vamos aos fatos. Os Estados Unidos enfrentam um ano eleitoral acirrado. Joe Biden precisa de sinais de estabilidade econômica e de que está conseguindo manter o controle sobre a política externa, especialmente em relação à China, seu maior rival estratégico. Por outro lado, Xi Jinping também enfrenta pressões internas. O crescimento da economia chinesa vem desacelerando, com a indústria ainda tentando se recuperar dos efeitos da pandemia e das sanções comerciais. Ou seja, os dois lados precisavam de uma válvula de escape. E o acordo tarifário se apresenta como uma solução temporária, não por boa vontade, mas por necessidade mútua. No entanto, há ressalvas importantes. A Casa Branca manteve em vigor uma tarifa adicional de 20% sobre produtos ligados à cadeia de fornecimento de precursores químicos usados na produção de fentanil. Isso eleva a tarifa total para 30% em certos segmentos estratégicos. Esse ponto mostra que, embora o acordo tenha avançado em alguns aspectos, ainda há questões delicadas pendentes. Além disso, o governo chinês se comprometeu a suspender uma série de medidas não tarifárias impostas aos Estados Unidos nos últimos anos, incluindo restrições sobre exportações de minerais raros, fundamentais para a indústria de tecnologia ocidental. Outro ponto relevante do pacto é a criação de um fórum permanente de diálogo econômico entre os dois países. O objetivo declarado é ampliar a cooperação e evitar novas escaladas de tarifas. Mas, como sabemos, no xadrez geopolítico, o discurso nem sempre se traduz em prática. É justamente por isso que os investidores não devem cair na ilusão de que tudo está resolvido. Essa trégua tem data para acabar. E se em 90 dias não houver avanço real nas negociações, as tarifas podem voltar com força total, ou pior, escalar para novos patamares. O investidor atento precisa olhar além das manchetes, porque o impacto desse acordo vai muito além dos gráficos diários de bolsa. Estamos falando de cadeias produtivas globais que podem ser reconfiguradas, de fluxos de capitais que podem mudar de direção, e de uma guerra comercial que, embora silenciosa neste momento, continua viva nos bastidores. O mais interessante é observar o comportamento dos setores mais sensíveis ao comércio internacional. Empresas de tecnologia, semicondutores, aviação e até o varejo global sentiram imediatamente os reflexos positivos. Algumas ações chegaram a subir entre 6% e 8% logo após o anúncio. Mas será que esse entusiasmo é sustentável? Vamos com calma, os mercados reagem a expectativas. E a expectativa, neste momento, é de que os dois países caminhem para um acordo mais robusto no futuro próximo. Só que essa expectativa depende de muitos fatores: estabilidade política nos Yisimonewa, recuperação consistente da China e, sobretudo, confiança mútua, algo que anda em falta desde que a guerra comercial começou ainda na gestão Trump.
Por isso, a recomendação, neste momento, é de cautela estratégica. O investidor precisa entender que estamos vivendo uma janela de oportunidade, mas uma janela que pode se fechar rapidamente se os próximos passos não forem firmes. E atenção, esse acordo pode gerar oportunidades em ativos que estavam penalizados. Empresas exportadoras, fundos expostos ao comércio global e até setores de commodities industriais podem ser beneficiados se a trégua se transformar em paz duradoura. Mas esse é um grande se. A grande pergunta agora é: o que esperar dos próximos 90 dias? O que está em jogo nos próximos 90 dias vai muito além de tarifas. Está em jogo a redefinição do eixo de poder econômico global. Estados Unidos e China não estão apenas negociando taxas sobre bens, estão disputando influência, acesso a mercados, supremacia tecnológica e principalmente controle sobre cadeias de suprimento estratégicas. O Fórum Permanente de Diálogo anunciado como parte do acordo soa bem no papel, mas há um problema evidente: confiança. Confiança entre duas potências que há anos trocam acusações, sanções e retaliações. Um histórico que deixa claro que essa não é uma relação de aliados. É uma relação de concorrência, declarada. O investidor que observa esse cenário com maturidade entende. Acordos assim são instrumentos táticos. Servem para aliviar pressões de curto prazo, mas não anulam os conflitos de longo prazo. O que vemos é uma calmaria aparente, um alívio temporário que não resolve as causas profundas da tensão. E o mercado sabe disso. Tanto que os ativos, mais sensíveis ao risco geopolítico, como ouro e dólar, mantiveram-se valorizados, mesmo após o anúncio. É como se os investidores dissessem: acreditamos na trégua, mas não baixamos a guarda. E estão certos. Se em 90 dias não houver avanço estrutural, o cenário pode se deteriorar rapidamente. E a volta das tarifas pode não ser o pior cenário. O pior seria uma nova escalada, com sanções cruzadas, corte de fornecimento de insumos críticos e, no limite, bloqueios comerciais. Por isso, ao analisar esse momento, a palavra-chave é estratégia. O investidor precisa mapear setores beneficiados, mas também proteger seu portfólio contra novas ondas de instabilidade. E aqui está o ponto crucial. Mesmo se a trégua for renovada, os riscos não desaparecem. A relação entre Washington e Pequim vive uma tensão permanente. Com ou sem tarifas, haverá disputa por chips, por lítio, por controle de patentes, por acesso a mercados emergentes. A guerra é tecnológica, é digital, é energética e, sobretudo, é de influência global. Mas vamos voltar ao presente. O acordo atual tem impactos imediatos que não podem ser ignorados. Primeiro, há uma clara sinalização de que ambos os governos reconhecem os custos econômicos da guerra tarifária. Isso significa que há espaço para negociações futuras, se o pragmatismo superar a ideologia. Segundo, empresas exportadoras ganham fôlego. Com menor carga tarifária, os custos operacionais caem, a margem de lucro aumenta e a competitividade melhora. Isso pode impulsionar ações, dividendos e reabertura de rotas comerciais. Terceiro, o investidor institucional volta a olhar com mais atenção para mercados que estavam sob pressão. ETFs ligados ao comércio exterior, fundos com exposição à Ásia e até moedas emergentes podem se beneficiar dessa reaproximação, desde que ela evolua. No entanto, o investidor pessoa física, que acompanha o RC Invest, precisa ir além da euforia. É hora de fazer perguntas incômodas. Quais setores ainda estão vulneráveis? O que acontece se Trump vencer as eleições e adotar uma postura mais agressiva? Como o Brasil pode ser afetado por um realinhamento comercial global? Essas respostas exigem frieza, disciplina e acompanhamento constante. E atenção para o fator China. Mesmo com a redução tarifária, o governo chinês ainda enfrenta dificuldades internas. A recuperação da sua economia está aquém do esperado. O setor imobiliário continua pressionado, a taxa de desemprego entre jovens permanece alta e a confiança do consumidor ainda não voltou aos níveis pré-pandemia. Ou seja, a China não volta a crescer com força apenas porque os Isarewakua reduziram tarifas.
E sem crescimento robusto do lado chinês, o comércio global continua fragilizado. Do lado americano, o Federal Reserve mantém uma postura ambígua. A inflação ainda pressiona e o mercado de trabalho continua aquecido. Ou seja, não há espaço claro para cortes de juros no curto prazo. O cenário doméstico, portanto, segue sensível e sujeito a choques externos como esse. Por fim, é importante compreender: o mundo financeiro não se move por anúncios, mas por expectativas bem fundamentadas. E essa trégua, embora positiva, ainda é só o começo. O jogo está longe de terminar. Aqui no RC Invest, nós seguimos atentos, filtrando os dados, conectando os pontos e trazendo o que realmente importa para você que investe com responsabilidade e visão de longo prazo. Por isso, se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Deixe o seu like, ative o sino e acompanhe cada movimento do mercado com a profundidade que ele merece.